O empresário olhou para aquele velho de roupas gastas sentado no assento executivo e explodiu. Tirem esse mendigo do meu lugar! Agora! A tripulação correu. Os passageiros riram e o homem simplesmente baixou a cabeça em silêncio. Eles achavam que conheciam aquele senhor de mãos calejadas e sapatos rasgados. Mas quando a comissária voltou da cabine e sussurrou algo no ouvido do empresário, o rosto dele ficou pálido. O que ela revelou sobre aquele mendigo calou o avião inteiro e mudou tudo para sempre. Antônio Cavalcante Nogueira, 67 anos, subia lentamente as escadas do voo 447 da Aerosul. Cada degrau parecia pesar mais que o anterior. O paletó marrom que vestia tinha os cotovelos tão desgastados que o forro interno ficava à mostra. Manchas amareladas nas axilas denunciavam anos de uso sem substituição. A calça social, que um dia fora preta, agora exibia um tom esmaecido de cinza sujo, com vincos permanentes nos joelhos e uma mancha de graxa resistente na altura da coxa direita. Os sapatos de couro rachavam nas laterais, abrindo fendas por onde se viam as meias cinzentas, remendadas com linha de cor diferente. Nas mãos calejadas, marcadas por cicatrizes antigas e manchas senes, Antônio carregava uma mala de viagem que parecia ter atravessado décadas. O couro marrom estava desbotado, os cantos reforçados com metal enferrujado, a alça central remendada com arame. Quando ele a segurava, seus dedos tocavam instintivamente uma pequena etiqueta de metal quase ilegível presa à lateral. O interior do avião cheirava a perfume caro e ar-condicionado novo. Antônio atravessou a cortina que separava a classe executiva, sentindo os olhares se cravarem nele como agulhas. O corredor era amplo, com poltronas de couro bege reclinável, espaço generoso entre os assentos, luz suave e dourada. Ele conferiu o cartão de embarque com mãos que tremiam levemente. 2A. Quando encontrou seu assento e começou a se acomodar, guardando a mala debaixo da poltrona à frente com cuidado de quem protege um tesouro frágil, uma voz cortante atravessou o silêncio. Com licença, meu senhor, mas acho que o senhor se perdeu. A classe econômica fica lá atrás. Antônio ergueu os olhos e viu Eduardo Figueiredo Sampaio, 42 anos, de pé ao lado da poltrona 2B. O homem usava um terno italiano azul marinho que facilmente custava R$ 8.000, uma gravata de seda com detalhes dourados, sapatos de couro engraxados que refletiam a luz do teto. No pulso esquerdo, um Rolex Submariner de R$ 85.000. O cabelo estava perfeitamente penteado com gel importado, a barba feita em barbershop de luxo naquela mesma manhã. Eduardo sorriu. Aquele tipo de sorriso que não alcança os olhos, que existe apenas para estabelecer hierarquia. Esse é o meu lugar, senhor. Antônio respondeu com voz suave, quase um sussurro. Seus olhos castanhos, fundos e cansados, não demonstravam desafio, apenas tentavam explicar. Seu lugar, Eduardo soltou uma risada alta, performática, que fez várias cabeças se virarem. Mostra o bilhete aí, porque isso tem que ser erro do sistema. Antônio estendeu o cartão de embarque. Suas mãos tremiam mais agora. Eduardo arrancou o papel dos dedos do velho com um movimento brusco, examinou com olhos semicerrados, como quem analisa algo suspeito. Beatriz! Ele começou a gritar, acenando no ar. Tem um erro grotesco aqui. A comissária-chefe Beatriz Santana Costa, 29 anos, com um uniforme impecável e cabelo preso em coque perfeito, se aproximou rapidamente pelo corredor. 6 anos de experiência na companhia a haviam ensinado a identificar problemas antes que explodissem. O que houve, Sr. Sampaio? O que houve? Eduardo apontou para Antônio como quem aponta para uma barata. Esse mendigo está ocupando um assento executivo. Olha o estado desse homem. Olha essas roupas imundas. Beatriz abriu a boca para responder, mas Eduardo não deu espaço. Ele provavelmente catou esse bilhete do lixo ou está usando milhas roubadas. Vocês vão permitir que esse tipo de gente sente ao meu lado?
passageiros ao redor começaram a murmurar. Valéria Drummond, 38 anos, esposa de um deputado federal, coberta de joias que somavam fácil R$ 200.000, olhava Antônio de cima a baixo com nojo evidente. 2 executivos na fileira de trás tiravam fotos discretas com os celulares. Um casal na janela comentava em voz baixa, mas audível. Como ele conseguiu esse assento? Antônio apertou a mala contra o peito. Não disse nada, apenas apertou. Senhor Sampaio, por favor, vamos resolver isso com calma. Beatriz tentou, mas sua voz soava fraca diante do volume de Eduardo. Calma! Eu paguei R$ 4.500 por esse bilhete. 4.500 e tenho que dividir oxigênio com alguém que claramente não tem nem para comprar sapatos decentes. Valéria se pronunciou da fileira ao lado, sua voz estridente cortando o ar. É um absurdo. Uma falta de respeito com quem paga caro por esse serviço. Outros passageiros começaram a concordar. Um homem de barba grisalha balançou a cabeça. Realmente, tem padrões que precisam ser mantidos. Uma mulher loira murmurou para a amiga ao lado. Ele nem devia ter passado pela segurança com essa aparência. Antônio tentou falar, sua voz baixa quase se perdendo no burburinho. O bilhete foi comprado regularmente, eu posso. Comprado com que dinheiro? Eduardo o cortou, inclinando-se para a frente de forma intimidadora. Você claramente não tem nem para comprar roupa decente. De onde tirou R$ 4.500? Alguém me deu... Eduardo gargalhou novamente, e agora 5 pessoas riam com ele. Claro, e eu sou o Papa. Beatriz, você vai fazer alguma coisa ou eu vou ter que resolver isso sozinho? Beatriz respirou fundo. Senhor, posso ver seu documento de identidade? Antônio, com movimentos lentos de quem carrega o peso de muitos anos, tirou do bolso interno do paletó uma carteira de couro tão antiga que o couro estava quase transparente nas dobras. De dentro, retirou uma carteira de identidade emitida há décadas, a foto tão desbotada que mal se reconhecia o rosto. Enquanto Beatriz examinava, Eduardo continuava seu show. Deve ser falsificado também. Chame o comandante, chame a Polícia Federal. Façam alguma coisa antes que esse vagabundo roube algo. Foi quando Antônio falou e havia algo em sua voz. Uma firmeza sutil, um conhecimento antigo. Jovem, eu trabalhei muito tempo com aviões. Sei que procedimentos existem para essas situações. Faça seu trabalho. Não precisa ter medo dele. Beatriz parou. Olhou para o rosto cansado de Antônio. Via algo naqueles olhos fundos, algo que não combinava com as roupas surradas. Mas Eduardo estava fora de controle agora. Levantou-se da poltrona num movimento brusco, gesticulando violentamente, seu rosto vermelho. Trabalhava com aviões? Trabalhava com aviões? Claro, devia ser o cara que limpava banheiro, devia ser o que jogava fora o lixo. Passageiros da classe econômica começaram a se levantar, espichando o pescoço para ver o escândalo. Celulares eram erguidos. Vídeos começavam a gravar. Beatriz, Eduardo trovejou. Ou você tira esse vagabundo daqui agora, ou eu mesmo vou arrastá-lo pelo corredor até a porta deste avião. Valéria aplaudiu. Literalmente aplaudiu. Antônio não reagiu. Virou-se para a janela. Através dela, via o Boeing 737-800, que o trouxera até ali, agora parado no pátio, a fuselagem branca e azul brilhando sob o sol forte das 10 da manhã. As asas estendidas, a porta do cockpit fechada. Uma lágrima escorreu lentamente pelo rosto enrugado. Ele não a limpou, apenas deixou escorrer. Um adolescente sentado 3 fileiras atrás puxou a manga do pai. Pai, por que estão fazendo isso com ele? Cala a boca, Gustavo. Não se meta. Eduardo estava possuído agora, perdendo completamente o controle de qualquer verniz de civilidade que ainda restasse. Gente como ele deveria pagar multa por entrar aqui. Vocês têm noção do que é sentar ao lado de alguém que fede, que provavelmente tem doença, que veio da sarjeta? Beatriz tentou novamente. Senhor Sampaio, por favor, vou consultar. Não! Ele gritou. Você vai tirar ele agora,
ou eu vou processar essa companhia por colocar em risco a segurança e o bem-estar dos passageiros. Foi quando Antônio abriu a mala. Suas mãos, calejadas e manchadas, abriram os fechos antigos com cuidado. De dentro, retirou um caderno encadernado em couro marrom, do tamanho de um livro pequeno. As páginas estavam amareladas, as bordas gastas pelo manuseio constante. Ele começou a folhear lentamente. Eduardo zombou imediatamente. Olha, o mendigo tem um diário, que fofo! Deve ter roubado de algum piloto de verdade para fingir que é importante. Valéria gargalhou alto. 3 outros passageiros riram junto. Antônio continuou folheando. Páginas e páginas de registros manuscritos. Datas, rotas, números de voo, números de aeronaves, condições climáticas, horas de decolagem e pouso, anotações técnicas sobre instrumentos, procedimentos, emergências. De dentro do caderno caíram fotografias antigas. Elas deslizaram pelo corredor de carpete bege. Eduardo chutou uma delas com o sapato de couro engraxado. Photoshop! Hoje em dia qualquer maluco faz montagem no computador. Mas alguns passageiros pegaram as fotos. Uma mostrava um homem mais jovem, talvez com 30 anos, em uniforme completo de piloto comandante, cap com emblema dourado, 4 listras nas ombreiras. Ele segurava uma placa, 10.000 horas de voo seguro. Outra foto mostrava o mesmo homem ao lado de autoridades, recebendo uma medalha. Outra, dentro de uma cabine de comando, sorrindo para a câmera, mão nos controles. Outra, rodeado de jovens pilotos em formação, todos olhando para ele com admiração. A última foto era de um jornal, manchete em destaque: comandante evita tragédia, piloto pousa Boeing 737 com falha tripla de motores, salva 189 passageiros. Beatriz, que ainda segurava a identidade de Antônio, congelou. O nome completo na carteira: Antônio Cavalcante Nogueira. Ela conhecia esse nome. Seu pai, que também era piloto, falava dele com reverência. O comandante Nogueira, ele dizia, um dos maiores pilotos que o Brasil já teve. Beatriz virou-se bruscamente e caminhou rapidamente até a cabine de comando. Bateu na porta. O copiloto abriu. Capitão Mendes, ela disse, a voz urgente. O senhor conhece um comandante Antônio Cavalcante Nogueira? O capitão Henrique Mendes, 51 anos, 30 anos de carreira, levantou os olhos do checklist pré-voo que estava revisando. Seu rosto mudou completamente. Comandante Nogueira? Ele repetiu como se o nome fosse sagrado. Claro que conheço. Ele foi meu instrutor. Por quê? Ele está no voo, na classe executiva, e um passageiro está humilhando ele publicamente. Henrique tirou o headset, levantou-se da cadeira com tanta força que ela girou. Me leve até ele, agora! Beatriz e o capitão Mendes saíram da cabine e caminharam rapidamente pelo corredor. Quando chegaram à classe executiva, Eduardo ainda estava de pé, gesticulando, falando alto. Essas companhias aéreas viraram piada. Entra, qualquer vagabundo. Olha isso, gente. Olha a falta de respeito. Henrique parou a 3 metros de distância. Viu Antônio sentado, cabeça baixa, mãos tremendo, segurando aquele caderno velho. E algo dentro de Henrique quebrou. Ele caminhou diretamente até Eduardo, passou por ele sem olhar. Ajoelhou-se ao lado de Antônio. Comandante, disse Henrique, a voz embargada. Comandante Nogueira. Antônio ergueu os olhos lentamente. Olhou para aquele homem de uniforme completo, 4 listras douradas nas ombreiras. Henrique, Antônio sussurrou. Henrique Mendes. Sim, senhor, sou eu. Antônio sorriu, um sorriso cansado, triste, mas genuíno. Você voando 737 agora, você conseguiu. Por sua causa, senhor. O senhor me ensinou tudo. Eduardo, ainda de pé, olhava a cena sem entender nada. Do que vocês estão falando? Quem é esse velho? Henrique levantou-se lentamente, virou-se para Eduardo. E havia algo em seus olhos, uma fúria contida, profunda, perigosa. Esse velho, Henrique disse,
cada palavra saindo devagar, medida. É o comandante Antônio Cavalcante Nogueira. 42 anos de carreira, 28.000 horas de voo, 0 acidentes, 0 fatalidades, instrutor de 3 gerações de pilotos brasileiros, condecorado pelo governo federal por salvar 189 vidas quando um Boeing 737 sofreu falha tripla de motor sobre o Oceano Atlântico e ele conseguiu planear a aeronave por 40 minutos até encontrar uma pista de emergência. O avião inteiro ficou em silêncio absoluto. Eduardo abriu a boca, mas nada saiu. Henrique continuou, sua voz ganhando volume. Esse velho, como você chamou, é a razão pela qual eu estou vivo hoje. Porque quando eu tinha 23 anos e era copiloto iniciante, cometi um erro crítico durante uma tempestade. Um erro que teria matado 143 pessoas. E foi ele quem assumiu os controles, corrigiu minha falha e depois passou 3 horas me ensinando exatamente o que eu tinha feito errado. Sem gritar, sem humilhar, apenas ensinando. Valéria Drummond, que tinha aplaudido mais cedo, agora estava pálida. Henrique não parou. Esse homem treinou mais de 1.000 pilotos. Salvou, direta ou indiretamente, dezenas de milhares de vidas. É uma lenda viva da aviação brasileira. E você... Henrique apontou para Eduardo. Você o tratou como lixo por causa de roupas velhas. Eduardo tentou falar. Eu não sabia. Como eu ia saber? Como você ia saber? Henrique repetiu, a voz cortante. Talvez, apenas talvez, você tivesse tratado ele como ser humano desde o início. Se você tivesse olhado para os olhos dele ao invés de julgar o paletó surrado. Se você tivesse usado 10 segundos de empatia ao invés de transformar esse voo num espetáculo de crueldade. Passageiros começaram a murmurar, agora não contra Antônio, contra Eduardo. Ele parecia suspeito. Valéria tentou se justificar. Suspeito de quê? Beatriz respondeu, agora também defensiva de Antônio. De ser pobre? De ser velho? Essas são suas qualificações para suspeito? Um homem na fileira de trás falou, voz hesitante. Eu gravei tudo. O que esse senhor fez? Ele apontou para Eduardo. Está tudo aqui. Vou postar. Eduardo ficou branco, completamente branco. Não precisa, foi um mal-entendido. Mal-entendido? Uma mulher se pronunciou. A gente ouviu tudo. Você chamou ele de vagabundo, de mendigo. Disse que ele tinha doença, que veio da sarjeta. As vozes começaram a se levantar. Que vergonha! Que absurdo! Como alguém pode ser tão cruel? Eduardo olhou ao redor. Todos os rostos que minutos atrás riam com ele, agora o olhavam com repulsa. Valéria, que tinha aplaudido, agora fingia olhar pela janela querendo desaparecer. Henrique ajoelhou-se novamente ao lado de Antônio. Comandante, o senhor não precisa ficar aqui. Posso transferir o senhor para a primeira classe. Ou, se preferir, posso atrasar o voo e conseguir que um carro da companhia leve o senhor em conforto total até seu destino. O que o senhor quiser. Antônio balançou a cabeça devagar. Não, Henrique. Obrigado. Mas esse é meu assento. Eu vou ficar aqui. Mas o senhor não precisa. Eu sei que não preciso. Mas escolho ficar. Porque fugir não ensina nada para ninguém. Henrique olhou nos olhos do velho comandante. E entendeu. Levantou-se. Virou-se para Eduardo, que agora estava sentado, encolhido, cabeça baixa. Você tem sorte, Henrique disse. Sorte que o comandante Nogueira é melhor pessoa do que você jamais será. Porque se dependesse de mim, você estaria fora deste avião agora. Eduardo não respondeu. Apenas continuou olhando para o chão. Henrique voltou para a cabine. Beatriz ficou alguns segundos ao lado de Antônio. Se o senhor precisar de qualquer coisa mesmo, oh, querida, obrigado. E ela sorriu, apertou levemente o ombro dele e afastou-se. O avião lentamente voltou ao normal. Motores ligaram. Instruções de segurança foram dadas. O voo decolou. Antônio olhava pela janela, vendo São Paulo ficar pequena lá embaixo.
Eduardo estava sentado ao lado dele, em silêncio. Não olhava para Antônio, não olhava para ninguém, apenas para as próprias mãos. 40 minutos depois, quando o avião alcançou a altitude de cruzeiro e o sinal de cinto desligou, Eduardo finalmente falou. Sua voz era um sussurro quebrado. Eu sinto muito. Antônio virou a cabeça devagar. Olhou para aquele homem de terno caro, relógio suíço, cabelo gel importado. E viu o que todo mundo via quando olhava para Antônio. Alguém pequeno, alguém assustado, alguém perdido. Você sente muito por ter sido descoberto, Antônio disse gentilmente. Não pelo que fez. Eduardo abriu a boca, mas nada saiu. Antônio continuou. Você me tratou daquele jeito não porque eu parecia suspeito, mas porque podia. Porque você tinha poder e eu, aparentemente, não tinha. Você me humilhou porque isso te fazia sentir maior. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Eduardo. Eu sou um monstro, ele sussurrou. Não, você é humano. E humanos são capazes de crueldade terrível, quando acham que não haverá consequências. Eduardo limpou o rosto com as costas da mão. Sua voz saiu estrangulada. Como o senhor pode ser tão calmo? Depois do que eu fiz. Antônio respirou fundo. Porque eu já vi o que ódio faz com pessoas. Já vi raiva destruir famílias. Já vi vingança transformar bons homens em monstros. E aprendi que responder crueldade com crueldade só cria mais crueldade. Mas eu mereço que o senhor me odeie. Talvez, mas ódio pesa. E eu sou velho demais para carregar mais peso. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, por que o senhor veste roupas assim? Se o senhor foi um comandante famoso. Antônio sorriu. Um sorriso triste. Minha esposa morreu há 8 anos. Câncer, Cecília. Ela cuidava de tudo. Das roupas, da casa, de mim. Quando ela partiu, eu meio que parei de me importar com essas coisas. As roupas velhas dela ainda estão no armário. Não consigo doar. As minhas são as mesmas há anos. Funcionam, me mantêm aquecido. É o suficiente. O senhor tem filhos? Não. Tentamos. Não conseguimos. Eram só nós dois. E depois que ela morreu, vendi a casa. Grande demais para um homem só. Comprei um apartamento pequeno. Vivo da aposentadoria. R$ 1.400 por mês. Dá para viver. Não dá para luxos. Mas está tudo bem. Não preciso de muito. Eduardo olhou para o relógio no próprio pulso. R$ 85.000. Quase 5 anos da aposentadoria de Antônio. Então, como o senhor pagou a passagem? Não paguei. Meus ex-alunos criaram uma vaquinha. Queriam me mandar para São Paulo para uma homenagem que vão fazer. Reunião de pilotos antigos. Eles compraram a passagem executiva porque... Antônio riu baixinho, porque disseram que eu merecia conforto, que tinha passado 40 anos voando, mas nunca como passageiro na executiva. E eu... Eduardo engoliu seco. E eu tentei tirar isso do senhor. Sim, tentou. Silêncio. Depois Eduardo perguntou, quase com medo. O que eu faço agora? Todo mundo me odeia. Minha esposa vai ver o vídeo. Meus filhos vão ver. Minha empresa vai ver. Eu acabei com minha vida. Antônio virou-se completamente na poltrona. Olhou Eduardo nos olhos. Você tem 2 opções. Primeira, pode fingir que nada disso aconteceu. Pode contratar advogados, pode tentar processar quem gravou, pode gastar fortunas tentando apagar isso da internet, pode mentir para sua família, pode culpar a companhia aérea, pode culpar a mim, pode seguir sendo exatamente quem você é. E a segunda opção? Pode mudar, de verdade. Não porque foi pego, mas porque finalmente entendeu que estava errado. Pode usar isso como o ponto de virada da sua vida. Pode olhar no espelho e decidir ser diferente. Não vai ser fácil. Vai doer. Muito. Mas é possível. O senhor acha mesmo que eu posso mudar? Antônio pegou a mão de Eduardo. A mão calejada, manchada, tremendo levemente segurando a mão macia, cuidada,
com anel de ouro. Meu filho, Antônio disse, e havia tanta gentileza em sua voz que Eduardo começou a soluçar. Eu voei por 42 anos, atravessei tempestades que derrubaram aviões maiores que o meu. Vi motores pegarem fogo a 10.000 metros de altura. Vi raios atingirem fuselagens. Vi ventos que faziam Boeing 737 balançar como brinquedo. E sabe o que aprendi? Eduardo balançou a cabeça, incapaz de falar. Aprendi que tudo pode mudar em um segundo. A tempestade mais calma pode virar furacão. O céu mais claro pode escurecer. Mas também aprendi que o contrário é verdade. A turbulência mais violenta pode virar calmaria. A escuridão total pode virar luz. Mudança, meu filho, é a única constante real. A pergunta não é se você pode mudar, é se você vai escolher mudar. Eduardo segurou a mão de Antônio com as duas mãos agora, apertando como quem segura uma boia no meio do oceano. Ele sussurrou, eu quero mudar, mas não sei como. Não sei por onde começar. Começa pedindo perdão, verdadeiro, não para se livrar da culpa, mas porque você genuinamente entendeu que causou dor. Depois, você muda ações pequenas, todos os dias. Você para de julgar pessoas por aparências, para de usar poder para diminuir outros, para de achar que status te faz melhor. E você serve. Você encontra jeitos de servir pessoas que não podem te retribuir nada. Como? Isso você descobre. Cada um tem seu caminho, mas eu vou te dar um conselho. A redenção verdadeira não é pública, não é para aplausos. É silenciosa, é diária, é humilde. Se você fizer isso para limpar sua imagem, vai falhar. Se fizer porque finalmente entendeu o que precisa, pode funcionar. O voo continuou. Quando pousaram em São Paulo, Antônio pegou sua mala velha, levantou-se devagar. Eduardo também se levantou e fez algo que surpreendeu todo mundo. Abraçou Antônio. Um abraço apertado, desesperado. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por não me odiar. Obrigado por me dar uma chance que eu não mereço. Antônio retribuiu o abraço. Aquele velho de roupas surradas segurando aquele homem de terno caro. Merece, sim. Todo ser humano merece chance de ser melhor. Agora vai. E prova para você mesmo que pode. Eles se soltaram. Antônio desceu do avião. Eduardo ficou parado ali, lágrimas escorrendo, enquanto outros passageiros passavam por ele com olhares de desprezo. 3 dias depois, o vídeo tinha 20 milhões de visualizações. Eduardo Figueiredo Sampaio virou sinônimo de intolerância, arrogância, crueldade. Perdeu o emprego. A multinacional alemã, onde era vice-presidente de operações, o demitiu em menos de 48 horas. Incompatível com nossos valores, disseram no comunicado oficial. Sua esposa pediu separação, levou os 3 filhos. Nenhum deles quis falar com ele. Amigos pararam de atender ligações. Clubes cancelaram sua associação. O condomínio de luxo onde morava fez assembleia para discutir sua expulsão. Ele tinha apartamento de cobertura, 3 carros importados, conta bancária com 7 dígitos. Estava completamente sozinho. Durante 2 semanas, Eduardo considerou suicídio. Ficava na varanda do apartamento vazio, olhando lá embaixo, pensando como seria fácil, como seria simples acabar com a dor. Mas sempre que chegava perto, ouvia a voz de Antônio. Mudança é possível, se você escolher. Na 3ª semana, Eduardo fez algo que não fazia há 20 anos. Tomou o transporte público, desceu até o terminal de ônibus central, comprou passagem para a periferia de São Paulo. Foi até um centro comunitário que servia refeições para pessoas em situação de rua. Ofereceu-se como voluntário. A coordenadora, Dona Márcia, 55 anos, olhou para aquele homem de terno. Ele ainda não sabia usar outras roupas e franziu a testa. Você é aquele do vídeo, não é? Eduardo abaixou a cabeça. Sou. Por que está aqui? Porque preciso mudar, e não sei como, mas preciso tentar. Dona Márcia o estudou por um longo momento. Depois,
Pode começar lavando pratos. Temos 300 para lavar do almoço. Eduardo lavou pratos por 6 horas. Suas mãos, que nunca tinham feito trabalho manual, ficaram vermelhas, rachadas. Voltou no dia seguinte. E no outro. Durante 3 meses, Eduardo trabalhou em silêncio. Lavar pratos, servir comida, limpar mesas, varrer chão. Ninguém lá sabia quem ele era. Para eles, era só mais um voluntário. Ele ouvia histórias, pessoas que perderam tudo, famílias destruídas por vícios, doenças, violência, gente que dormia em calçada porque não tinha para onde ir. E lentamente, muito lentamente, Eduardo começou a entender. Entender que dignidade não em roupas, que valor não está em contas bancárias, que ser humano não é. Um dia, 4 meses depois do voo, Eduardo recebeu uma carta. Era de Antônio. Dentro, um bilhete curto, escrito com letra tremida. Eduardo, soube pelo noticiário o que aconteceu com você. Sei que deve estar difícil, mas quero que saiba. Estou orgulhoso. Orgulhoso porque você escolheu não fugir. Escolheu não se vitimizar, escolheu mudar de verdade. Continue, um dia de cada vez, um prato de cada vez, uma pessoa de cada vez. Um dia você vai olhar para trás e ver quanto caminhou. Com respeito que você está conquistando, comandante AC Nogueira. Eduardo chorou. Pela primeira vez desde o vídeo, não eram lágrimas de vergonha, eram lágrimas de esperança. Ele continuou. 6 meses depois, Eduardo vendeu o apartamento de cobertura. Comprou um apartamento simples, 2 quartos, num bairro classe média. Usou o dinheiro restante para criar uma fundação. Asas da Esperança. O objetivo? Oferecer bolsas de estudo para jovens de baixa renda que queriam trabalhar na aviação. Cursos técnicos, faculdades, formação de pilotos, tudo gratuito. Eduardo doou 90% de seu patrimônio para o projeto. Vendeu os 3 carros. Vendeu o relógio de R$ 85.000. Começou a viver com R$ 3.000 por mês. E pela primeira vez em 20 anos, dormia em paz. A fundação cresceu lentamente. Primeiro ano, 12 alunos. Segundo ano, 38. Terceiro ano, 91. Eduardo trabalhava pessoalmente com cada um. Conhecia suas histórias, seus sonhos, suas lutas. Tinha uma regra. Todo aluno, antes de começar o curso técnico, precisava passar 6 meses trabalhando em serviço comunitário. Para que entendam, Eduardo explicava, que servir é mais importante que ser servido. 3 anos depois da fundação, um dos alunos, Gabriel, 19 anos, filho de catadora de lixo, conseguiu a primeira colocação no curso de piloto comercial. Quando Gabriel recebeu o diploma, chamou Eduardo ao palco. Esse homem, Gabriel disse, lágrimas escorrendo, me deu chance que ninguém daria. Minha mãe mal sabe ler. Eu nunca tinha entrado em avião, mas ele acreditou, e hoje eu vou voar. Voar porque alguém olhou para mim e viu mais que pobreza. Viu potencial. 3.000 pessoas aplaudiram. Eduardo chorou no palco. Depois da cerimônia, ele foi para casa, o apartamento simples, e encontrou outra carta de Antônio. Eduardo, vi a matéria sobre o Gabriel. Vi seu trabalho. Vi sua transformação. Quero que saiba. Você não está mais pagando uma dívida. Está construindo um legado. Continue voando alto. Com orgulho genuíno, comandante AC Nogueira. Eduardo emoldurou a carta. Colocou na parede do pequeno escritório da fundação. 4 anos depois do voo, Eduardo recebeu um telefonema. Era Beatriz, a comissária. Senhor Eduardo, tenho uma notícia. O comandante Nogueira, ele faleceu ontem. Ataque cardíaco. Foi rápido, sem dor. Eduardo ficou em silêncio. Depois, onde será o funeral? Amanhã, Igreja do Perpétuo Socorro, São Paulo. Eduardo foi. A igreja estava lotada, mais de 1.000 pessoas. Pilotos de todas as idades, comissários, mecânicos, família de passageiros que Antônio tinha salvado, ex-alunos, amigos. E lá na frente,
o caixão simples, de madeira clara. Eduardo ficou no fundo. Não queria chamar atenção, não queria que ninguém o reconhecesse. Mas quando chegou a hora dos depoimentos, Henrique Mendes, o capitão que havia defendido Antônio no avião, chamou. Eduardo Sampaio, por favor, venha aqui. Eduardo congelou. Todos se viraram, olhares penetrantes, alguns de raiva, outros de curiosidade. Eduardo caminhou lentamente até o altar. Henrique estendeu um envelope. O comandante Nogueira deixou isso para você. Pediu que eu entregasse no dia do funeral. Eduardo abriu com mãos tremendo. Dentro, uma carta. Eduardo, se você está lendo isso, é porque eu já parti. E está tudo bem. Vivi muito. Vivi bem. Mas antes de ir, preciso te dizer algo. Aquele dia no avião, quando você me humilhou, foi um dos dias mais dolorosos da minha vida. Não pela humilhação em si. Eu já tinha vivido muito para me importar com opiniões. Mas doeu porque vi em você algo que vejo em tanta gente. Crueldade desnecessária. Desprezo por quem parece mais fraco. Arrogância vazia. Eu poderia ter te odiado. Seria fácil. Justificável. Ninguém me culparia. Mas escolhi diferente. Escolhi acreditar que você era mais que aquele momento. Que debaixo da arrogância havia um ser humano capaz de redenção. E você provou que eu estava certo. Eu acompanhei seu trabalho, a fundação, os alunos, cada vida que você transformou. E quero que saiba, estou orgulhoso. Tão orgulhoso quanto estaria de... Você começou como a pior versão de si mesmo. E se transformou na melhor. Isso não apaga o que você fez, mas mostra que pessoas podem mudar. Genuinamente, profundamente. Continue o trabalho. Continue transformando vidas. Continue provando que redenção não é um conceito abstrato. É uma escolha diária. E quando for difícil, e vai ser difícil, lembre-se, eu em você, quando ninguém mais acreditava. Agora, acredite em você mesmo. Voe alto, meu filho. Com todo respeito e carinho, comandante Antônio Cavalcante Nogueira. Eduardo leu em voz alta, cada palavra. Quando terminou, estava chorando tanto que mal conseguia respirar. 1000 pessoas na igreja choravam com ele. Depois do funeral, Eduardo voltou para a fundação e triplicou os esforços. Contratou mais professores. Abriu mais vagas, criou programa de mentoria onde pilotos formados voltavam para ensinar novos alunos. Nomeou o edifício principal, Centro de Formação Comandante Antônio C. Nogueira. No hall de entrada, colocou uma foto enorme de Antônio, aquela do dia em que ele recebeu a medalha por salvar 189 vidas. E embaixo, uma placa. A verdadeira medida de um ser humano não está no que ele veste. Está em como ele trata quem não pode lhe oferecer nada em troca. Comandante Antônio Cavalcante Nogueira, 1948-2023. 2 anos depois da morte de Antônio, Eduardo foi convidado para falar numa conferência sobre educação inclusiva. 3.000 pessoas no auditório. Quando ele subiu ao palco, houve murmúrio. Alguns ainda se lembravam do vídeo, alguns ainda tinham raiva. Eduardo respirou fundo e contou tudo. Contou sobre aquele dia no avião, sobre a humilhação que causou, sobre como estava errado, sobre como Antônio, ao invés de destruí-lo, o salvou, sobre como mudou, sobre como ainda estava mudando. Eu não estou aqui, Eduardo disse, voz firme, para pedir que esqueçam o que fiz. Eu mesmo nunca vou esquecer. Aquele vídeo existe. Aquela crueldade aconteceu. E eu carrego isso todos os dias. Silêncio absoluto no auditório. Mas estou aqui para dizer que pessoas podem mudar. Não porque foram pegas. Não porque querem limpar reputação. Mas porque finalmente entenderam que estavam errados. E escolheram ser diferentes. Ele respirou fundo. Mas o comandante Nogueira me deu algo que eu não merecia. Uma segunda chance. Ele me ensinou que pessoas podem mudar e que mudar dói. Dói todos os dias. Mas é possível. Eu não vou tentar ser o novo comandante Nogueira. Seria impossível.
mas vou tentar honrar o que ele começou. Vou continuar o trabalho dele, porque é o mínimo que posso fazer para compensar o mal que causei. 3.000 pessoas, em silêncio absoluto. E então, lentamente, uma por uma, elas começaram a aplaudir. Não para Eduardo, mas para a transformação que Antônio havia provocado nele. 5 anos depois da morte de Antônio, o projeto Asas da Esperança tinha 12 centros de formação espalhados pelo Brasil. 1.800 alunos formados, 400 trabalhando em companhias aéreas, 76 pilotos. Eduardo continuava como coordenador geral. Nunca aceitou aumento, nunca quis holofotes. Num sábado de manhã, ele estava supervisionando a formatura do Centro Cecília Nogueira quando uma jovem se aproximou. Senhor Eduardo. Sim, meu nome é Sofia Sampaio. Eu sou sua neta, filha do seu filho mais velho. Eduardo ficou paralisado. Eu não sabia que ele tinha. Ele não fala com o senhor. Eu sei, mas eu vídeo. Assisti o que o Senhor fez e assisti também tudo o que o Senhor se tornou depois. Eu queria dizer que tenho orgulho de que você não desistiu, orgulho de que você mudou. Eduardo abraçou a neta que não conhecia e chorou. Pela primeira vez em 9 anos, não eram lágrimas de vergonha, eram lágrimas de esperança. Numa tarde de outubro, Eduardo estava sentado sozinho na pequena varanda do apartamento simples onde morava, olhando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Na mesa ao lado, a foto emoldurada de Antônio Cavalcante Nogueira, sorrindo naquele sorriso cansado, mas genuíno. Eduardo segurava nas mãos a mala antiga de couro marrom que Antônio havia deixado para ele, dentro o caderno de registros de voos, as fotos antigas e uma carta. Eduardo a lia pela 100ª vez. Eduardo, se você está lendo isso é porque eu já parti. E está tudo bem. Vivi uma vida longa, difícil, mas cheia de propósito. Deixo esta mala para você não como troféu, mas como responsabilidade. Cada página deste caderno representa uma vida que foi confiada a mim. Cada foto representa um momento em que escolhi servir ao invés de ser servido. Você começou sua jornada como o pior de nós. Cruel, arrogante, vazio. Mas você escolheu mudar. E mudança genuína é o ato mais corajoso que o ser humano pode fazer. Continue o trabalho, não por mim, mas pelas centenas de jovens que ainda precisam de uma chance. Pelas Sofias do mundo que merecem ver que transformação é possível. E lembre-se sempre, dignidade não está no que você veste, no que você dirige, no quanto você tem no banco. Dignidade, como você trata o ser humano mais vulnerável que cruza seu caminho. Voe alto, Eduardo, mas nunca esqueça de estender a mão para quem está no chão. Com respeito que você conquistou, comandante A.C. Nogueira. Eduardo fechou os olhos e, pela primeira vez em uma década, sorriu. Um sorriso verdadeiro, porque finalmente entendia. Esta história é sobre muitas coisas, mas no fundo é sobre dignidade invisível. Primeiro, a verdadeira riqueza não está em contas bancárias, roupas de grife ou títulos corporativos. Está no impacto que você causa na vida de outros seres humanos. Antônio, vivendo com R$ 1.400 por mês, era infinitamente mais rico que Eduardo com seus milhões, porque o legado de Antônio eram vidas transformadas. O legado de Eduardo era vazio. Segundo, família não é definida por sangue, mas por escolha e presença. Antônio perdeu a esposa, a casa, o conforto material, mas ganhou Gabriel, Beatriz, Laura, Marcela, Rodrigo, pessoas que escolheram estar ao lado dele não por obrigação genética, mas por amor genuíno. Essas são as famílias que realmente importam, as que ficam quando tudo desmorona. Terceiro, transformação genuína é possível, mas é dolorosa e lenta. Eduardo não mudou em um dia, não mudou em um mês,
Levou anos de trabalho humilde, silencioso, sem aplausos. Ele perdeu tudo: família, dinheiro, status, e teve que reconstruir sua humanidade tijolo por tijolo. Isso é redenção real. Não é bonita, não é rápida, mas é possível. Quarto, julgamos pessoas por aparências porque é fácil, é rápido, exige zero esforço mental. Mas sob roupas surradas, mãos calejadas, sapatos rachados, podem existir heróis, gênios, santos. O comandante que salvou 200 vidas foi tratado como mendigo porque a sociedade nos ensinou que valor está em ternos italianos e relógios suíços. E essa é uma mentira que destrói pessoas todos os dias. Por fim, perdão não é esquecer, não é fingir que a dor nunca existiu. Antônio nunca esqueceu o que Eduardo fez, mas escolheu não carregar ódio porque ódio pesa. Ódio destrói quem carrega. Ele ofereceu a Eduardo a chance que ninguém mais ofereceria. Não por fraqueza, mas por força monumental. E essa escolha não apenas salvou Eduardo, transformou-o completamente. A verdadeira medida de um ser humano não está no que ele veste quando entra em um avião. Está em como ele trata quem está ao seu lado, especialmente quando esse alguém parece não ter nada a oferecer. E Antônio Cavalcante Nogueira, aos 67 anos, com paletó surrado e sapatos rachados, era a prova viva de que grandeza não precisa de uniforme. Apenas de... E dignidade, meu amigo, é uma escolha que você faz todos os dias, desde que você escolha ver seres humanos, não roupas, sempre.